Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno, que realizamos semanalmente para conversarmos sobre a Palavra de Deus, sempre baseados nos assuntos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Cristã Maranata, que acontece todos os domingos, às 10 horas da manhã, no horário de Brasília, em nossos templos presencialmente, mas também ao vivo em todas as nossas plataformas oficiais, canal do YouTube, o canal 126 da TV Manaim e o canal 85 da Sky Livre. E hoje, para este programa, nós estamos aqui no estúdio, recebendo os pastores Júlio Filgueiras, a paz do Senhor. A paz do Senhor aos pastores e a todos que participam conosco. E também o pastor Jerônimo Silva, paz do Senhor, pastor Jerônimo. Paz do Senhor aos pastores e aqueles que participam conosco. Amém. Hoje nós vamos dar continuidade ao assunto das 7 cartas às igrejas da Ásia, que estão registradas no livro do Apocalipse. Nós vamos continuar explorando um pouco mais sobre a carta que foi destinada à igreja de Pérgamo. E o tema de hoje é a promessa aos vitoriosos. Nós vamos relembrar aqui o nosso quadro, que mostra uma análise histórica e profética das 7 cartas às igrejas da Ásia, que mostram para nós aquilo que o Senhor foi operando ao longo da história das igrejas, mas que traz também ensinos muito preciosos para a nossa vida espiritual, não é isso, companheiros? Nós já estudamos a carta à igreja de Éfeso, que fala do início da igreja, a igreja primitiva. Passamos pela igreja de Esmirna, que foi a igreja que enfrentou as arenas, e agora estamos na terceira carta, que foi a carta à igreja de Pérgamo, e aqui o nosso convite àqueles que estão assistindo conosco, participando hoje, para voltarem nos episódios anteriores, para poderem acompanhar aquilo que nós temos aprendido. Pois bem, pastor Jerônimo, o tema de hoje fala sobre a promessa do Senhor, sobre aqueles que são vencedores. Lembrando, pastor Júlio, que Deus sempre estendeu a sua mão ao homem, concedendo a ele oportunidades. E as oportunidades que Deus dá ao homem traz também com estas oportunidades promessas diversas. A principal delas, podemos dizer, que é a promessa da vida eterna. E o que é a vida eterna? É você, ao findar esta vida aqui, você tem o direito de morar para sempre com o Senhor na eternidade. Mas, como dissemos, há outras promessas. Eu queria pedir aqui ao pastor Jerônimo, para fazer uma abordagem, pastor Jerônimo, para aqueles que nos assistem, o que seriam promessas de Deus? Bom, pastor Douglas, pastor Júlio, nossos irmãos, as promessas de Deus são as palavras ditas por Deus à sua igreja, aos seus servos, que tem um caráter profético. Ou seja, toda promessa do Senhor ela tem um caráter profético. Ela aponta para algo que o Senhor quer fazer. Mas mais do que isso, a promessa aponta para a fidelidade do Senhor. O que é uma promessa? A promessa é uma palavra do Senhor dita a um servo, dita à igreja, dita a um povo, daquilo que Deus quer operar, daquilo que Deus quer realizar. É muito comum os irmãos que estão participando conosco pensarem, eu tenho promessas de Deus para a minha vida. E nós temos mesmo, e glória a Deus, por isso. Porque o nosso Deus é um Deus de promessas. Glória a Deus. Glória a Jesus. Em Josué 24, a palavra registra que Deus cumpriu todas as promessas que fez para com Israel. Glória a Deus. Mas um ponto interessante que nós queremos aqui frisar até para você, meu irmão, o senhor, a senhora. Nós um dia recebemos uma promessa do Senhor, talvez o irmão recebeu para sua família, para sua casa, para um filho. E eu quero lembrar quando nós vemos em 1 Samuel 9,16, a promessa que Deus fez a Samuel de que Saul chegaria até Samuel e seria ungido rei sobre Israel. O Senhor diz assim no capítulo e no versículo: amanhã, Samuel, a esta hora, eu te enviarei aquele que tu ungirás por rei sobre Israel. Foi uma promessa. Aquela promessa tinha dia e hora marcada.
As promessas que Deus faz para nós, elas têm dia certo e tempo certo Amém. para que elas se cumpram. Glória a Deus. Graças a Deus. Deus não faz promessas de qualquer forma, no ímpeto, não. Toda promessa de Deus tem um tempo certo para se cumprir. Glória a Jesus. Glória a Deus. E diante desse assunto, né, pastor Júlio, eu vou até projetar aqui o texto que nós vamos ler. Podemos dizer que é o texto áureo hoje aqui da nossa conversa, que é o texto que está no capítulo 2, né, de Apocalipse, no versículo 17, que registra as 3 promessas para aqueles que vencerem: o maná escondido, a pedra branca e um novo nome escrito. Eu queria pedir ao pastor Júlio para falar um pouco sobre o maná escondido, pastor Júlio. O que seria isso aqui na palavra? Que promessa é essa? Bem, antes de falar especialmente do maná escondido, é importante falar sobre o maná. Amém. Porque o maná fez parte da história de Israel enquanto eles saíram do Egito rumo à Terra Prometida. A expressão bíblica é que durante aqueles 40 anos de caminhada, o Senhor sustentou o seu povo com o maná. E não faltou o maná até que eles entrassem na terra da promessa. Ou seja, o maná nos fala da palavra, o pão que desceu do céu, a palavra revelada, aquilo que vem do Senhor. Não é um alimento humano, é um alimento espiritual. Não é um alimento que sai do coração do homem, que é fruto da filosofia, que é fruto da inteligência de alguém, de livros, mas é aquilo que vem da eternidade e faz com que a igreja atravesse todo esse deserto. E nós vamos ver aqui os 40 anos de Israel no deserto, que é a trajetória da igreja, como nós temos estudado, do início ao fim da igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia. Nós vamos ver a palavra de Deus, o conselho do Senhor, a operação do Espírito de Deus, dos 7 Espíritos do Senhor, sustentando a igreja em todo esse período. Então, lá em Israel, o maná tinha que ser colhido todo dia cedinho de manhã. Era uma porção individual, não se podia guardar para o outro dia, ou seja, todos os ensinos voltados para a salvação. A salvação é individual, é uma porção que Deus tem para cada um. O filho, por exemplo, não pode confiar na salvação da mãe, ele precisa buscar sua própria experiência com Deus. O esposo também, ele deve ter a sua própria experiência, porque a porção de cada um. Logo cedo de manhã eles tinham que colher. Hoje nós temos o recurso da madrugada, a oração da madrugada, que nós fazemos todos os dias. O maná, quando o povo encontra o maná pela primeira vez, eles usam inclusive a expressão, o que é isto? Porque era algo diferente para eles. Eles nunca tinham experimentado aquele sabor, aquela beleza. Ou seja, quando nós encontramos Jesus, a nossa alma, o nosso coração usa a mesma expressão, o que é isso? Eu nunca provei algo tão maravilhoso. Isso não veio da terra, isso veio do céu. Glória a Deus. Quando nós entramos num culto em uma das nossas igrejas, o louvor, a palavra, a presença do Senhor, o que é isso? Eu nunca provei isso em lugar nenhum. Isso é o pão que desceu do céu. Muito bom, pastor Júlio. Agora, tem uma expressão enigmática aqui no texto, né? Porque a palavra está dizendo que a promessa não seria simplesmente um maná, mas um maná escondido. O que seria esse detalhe do maná escondido? O maná escondido porque o Senhor tinha dado uma orientação de que tinha que se tomar uma parte daquele maná e guardar na Arca da Aliança. Que na Arca da Aliança tinham 3 elementos. O maná, as tábuas da lei que o Senhor deu a Moisés com os 10 mandamentos e a vara de Arão que floresceu, a vara de amendoeira. E o maná escondido por quê? Porque ele ficava ali no Santo dos Santos, ou Santíssimo, dentro do tabernáculo, que era o lugar onde o Senhor se revelava a Israel, mas as pessoas não tinham acesso. Era o maná escondido por quê? Nem os sacerdotes podiam, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, tinha acesso a esse local, que se chamava Santo dos Santos, Santíssimo. Esse era o maná escondido. Essa promessa que o Senhor faz agora na igreja de Pérgamo, e eu lhe darei a comer o maná escondido, era até uma profecia. Por quê? Porque o maná, a palavra revelada, ela seria uma dádiva de Deus à igreja
em um momento profético que viria, onde as pessoas não teriam acesso à palavra de Deus. A palavra ia ficar escondida nos mosteiros. Só os líderes da igreja romana, eles iam tentar ocultar a verdade das pessoas, até para manipular as pessoas. Mas quando vem Lutero, uma das bases da reforma foi o quê? O sacerdócio universal do crente, que era exatamente uma lembrança de que quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, o Santo dos Santos foi aberto e nós podemos agora ter acesso à palavra de Deus. Então a palavra de Deus foi aberta ao povo, não só a letra, mas o mais importante é a palavra revelada. E a expressão bíblica, entremos, pois, com ousadia no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Ou seja, o sangue do Senhor Jesus nos dá acesso ao Santo dos Santos, onde está o maná escondido, que é a palavra revelada pelo Espírito Santo, por essa operação, por esse recurso, que é o sangue de Jesus. Glória a Jesus. E esse maná escondido, que está nos alimentando nessa reunião, aqui nesse programa, quando nos reunimos para falar da palavra, a nossa alma, ela é alimentada por esse maná celestial. Glória a Deus. Mas, pastor Jerônimo, quando nós olhamos tudo que os servos de Deus passaram nesse período da igreja de Pérgamo, que foi o momento em que houve a união do Estado com a fé, né? Nós percebemos que os irmãos, aqueles que professavam a fé em Cristo Jesus, eles enfrentavam as oposições, as batalhas. Eles eram presos, eles eram açoitados, muitos eram mortos, porque eles não se encurvavam, eles não cediam ao culto aos imperadores, e isso trazia fortes acusações a eles. Né? Eles eram julgados por isso. Qual é a relação, pastor Jerônimo, desses momentos que eles passavam com a promessa sobre a pedra branca? Bom, pastor Douglas, inicialmente é bom nós falarmos sobre o que era a pedra branca ali no contexto em relação à cultura romana ou até mesmo o direito romano. Quando uma pessoa ela estava sendo julgada, uma causa, ali vinham as testemunhas, as palavras eram ditas, a defesa era feita e vinha o veredito, a sentença. Se a pessoa fosse condenada, ela recebia uma pedra preta, mostrando que ali houve condenação para ela. Era culpada, né? Ela era culpada. Quando a pessoa era absolvida, ou seja, quando ela era inocentada, ela era absolvida, ela recebia uma pedra branca. Naquela pedra branca havia o nome daquela pessoa e o crime ou a questão, a causa que havia sido julgada. Então, ali haviam essas duas inscrições, o nome e o ato, o crime. Quando o Senhor fala que aquele que vencer, lhe darei uma pedra branca, ou seja, o Senhor estava fazendo uma promessa de que aquele que se mantivesse fiel, muito bom, aquele que permanecesse em Jesus, que não se corrompesse com as doutrinas dos nicolaítas ou com as doutrinas de Balaão, ou até mesmo com aquilo que era lançado, mas que ele seria absolvido. A gente pode até pensar, mas tem alguma coisa, né? Se ele se manteve fiel, ele deveria ser vitorioso, não absolvido, mas sim. Por quê? Quando nós vemos na carta à igreja de Pérgamo, nós vamos ver que ali está o trono de Satanás, o trono do adversário. Ou seja, o trono fala do governo, daquele que julga, daquele que tem o poder, daquele que determina. Como o pastor Douglas falou no começo, o Estado estava julgando o cristianismo, estava julgando a igreja. Então, essa operação do adversário, em que muitos dos nossos irmãos eram condenados, eles eram afastados, perdiam, eles estavam em crime com o Estado, por conta da fé até mesmo. Ou seja, teoricamente muitos eram condenados nessa vida. Ou seja, o governo deste mundo que estava nas mãos do adversário condenava,
mas o governo da alma que está nas mãos de Jesus Glória a Deus. absolve. Glória a Deus. Ou seja, nós não recebemos a condenação do mundo, mas recebemos a absolvição de Cristo. Glória a Jesus. Ou seja, aquele que vencer, aquele que for fiel, será absolvido. Por quem? Pelo justo juiz. Glória a Deus. Por aquele que Glória a não Deus. se corrompeu, por aquele que não cede. Vejam, por aquele que tem o trono. Ou seja, o adversário havia colocado o trono dele lá em Pérgamo. O trono de Deus, o trono de Jesus está na eternidade. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Quando o Senhor Jesus é tentado, a proposta do inimigo é, ele apresentou os reinos do mundo. Ou seja, se tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. Era o quê? Era os reinos do mundo. Jesus diz, não tentarás ao Senhor teu Deus. Ou seja, ele é o Deus de todas as coisas. Onipotente, né? Ele está Soberano. acima de todos os reinos. Glória a Deus. Então a pedra branca, e é interessante porque ele fala pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Vejam, a pedra ela tinha o nome e o delito, o crime ou a causa que estava sendo julgada na cultura. Mas aqui, não, só um novo nome. Por quê? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Porque Glória a Deus. todo o nosso pecado, todo o nosso erro, toda a acusação foi rasgada a cédula Que era contrária a nós. que era contrária a nós na cruz do Calvário. Glória a Deus. Ou seja, aquilo que era contrário a nós foi rasgado, foi tirado, foi perdoado. Nós fomos absolvidos Glória a Jesus. pelo sangue de Jesus. Glória a Deus. É o que o profeta Isaías deixa registrado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras nós somos sarados, curados, libertos, absolvidos, né? Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor por isso. Aleluia. Agora, há um detalhe importante, né, nessa passagem, nessa promessa, que fala do novo nome. Era uma pedra branca, como o pastor Jerônimo colocou muito bem, com um novo nome. Quando nós falamos de um novo nome, nós falamos de uma nova oportunidade, falamos de tantas coisas maravilhosas. Queria pedir ao pastor Júlio para comentar um pouquinho sobre isso, sobre o que seria o novo nome, pastor Júlio. Geralmente, os pastores que estão aqui, os que participam conosco, o nome vem no nascimento. Nasce uma criança, o pai dá um nome. Um novo nome é aquilo que o homem experimenta na sua vida quando ele se entrega a Jesus. É o novo nascimento. No caso da igreja, eles tinham uma vida nova, embora eles fossem perseguidos, mortos, eles tinham um novo nome. Por quê? Porque eles não eram mais cidadãos deste mundo, eles eram cidadãos dos céus. Glória a Deus. Quando você se entrega a Jesus, é um novo começo na sua vida. É uma página que é virada na sua história. Deus inicia agora algo novo. É um novo nome, é uma nova identidade. Glória É uma a Deus. nova criatura. Aquele que o velho homem ficou para trás, não existe mais. Inclusive, o apóstolo Paulo usa a expressão que fomos sepultados com ele pelo batismo. Quando você se batiza e recebe Jesus como seu Salvador e tem uma transformação de vida real, o velho homem fica para trás e nasce um novo homem. Por isso, um novo nome que só você conhece. Por quê? Porque a salvação é algo que você não consegue nem explicar. Só sabe quem viveu. Só você conhece aquilo que Deus fez na sua É vida. a experiência pessoal. É uma Quando Jesus se revela ao homem, é uma experiência única, né, pastor Sem Júlio? dúvida, sem dúvida. Você pode testemunhar, mas aquilo que está dentro de nós, só você sabe o que Deus fez. É por isso que o mundo, as oposições não podem tirar do seu coração. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada pode nos separar, porque Deus semeou algo dentro de nós. Glória a Deus. Uma vida nova nasceu em nós. Glória a Jesus. E o novo nome também fala de uma nova identidade. Porque quando Deus, né, quando o Senhor, ele olha para aquela igreja de Pérgamo e vê agora uma mistura, não é? O Senhor não é enganado. Então ele separa muito bem. Fala, olha, para os que vencerem o quê? Né? Vencerem as oposições, vencerem as ofertas, vencerem as dificuldades. Olha, vocês não estarão mais identificados com esse modo de servir a Deus, com essa profissão de fé, vamos dizer assim.
né, uma profissão de fé que agora estava contaminada. Então, olha, para aqueles que vencerem, eles terão uma nova identidade, não estarão identificados com essa forma de prestar culto a Deus. Não estarão identificados com o culto aos imperadores. Não estarão identificados com o paganismo, com a idolatria, não. Aqueles que vencerem terão uma nova identidade. Ou seja, o Senhor ele conhece os seus. Como o Senhor menciona no início da carta, o personagem ali, o servo, Antipas. Né? Antipas é tido aí como o último mártir, né? Começando em Estevão, ali na igreja de Éfeso, e o último mártir ali, Antipas, e o Senhor deixa registrado que o conhecia muito bem, né? Como Antipas, a minha fiel testemunha. Extraordinário. Tem até o texto aqui, se puder projetar para nós, onde fala de Antipas, que é o início da carta à igreja de Pérgamo. O Senhor, ele mostra que o conhece. Antipas, minha fiel testemunha. Dizem os historiadores que Antipas ele pode ter sido presbítero em Pérgamo, discípulo do apóstolo João. E em Pérgamo, nesse período, começam os cultos aos imperadores. Né? Estátuas são erigidas e ali os súditos, né, a comunidade, começa a ser obrigada a adorar ao imperador. E dizem a história, né, esses registros, que Antipas ele não aceitou. Porque Antipas era uma fiel testemunha de Jesus Cristo. E ele foi martirizado por esse motivo, né, entre aí 64 e 68, depois do Senhor Jesus. Agora, o que me chama a atenção, companheiros, é o nome de Antipas, né? O nome de Antipas ele tem um significado interessante. Significa contra todos. Naquele momento, era muito importante que o servo genuíno de Jesus Cristo ele tivesse uma definição. E ali, enquanto todo o império forçava uma adoração que aborrecia ao Senhor, o servo de Deus era contra todos. Era uma posição definida. O servo, né, pastor Jerônimo, cheio do Espírito Santo, ele vai resistir a essas propostas. Né? Ele tem dentro de si aquele que ainda resiste ao mal, como encontramos em Tessalonicenses. Né? Então, o servo que tem uma experiência com o Senhor, ele vai resistir. Ele não vai aceitar, ele não vai se encurvar, ele não vai se dobrar, né, às propostas dos imperadores desta vida. E, pastor Júlio, nós podemos dizer que nos dias de hoje nós temos Antipas? Sem dúvida. Todo campo dessa terra, onde há um fiel ao Senhor Jesus, Glória a Deus. Tem lá um Antipas. E o interessante é que o nome de Antipas foi mencionado na eternidade. Né? Glória a Deus. O livro de Apocalipse ele é uma revelação que João recebe e ele vê tudo isso no céu. Então, quando Deus menciona sobre Antipas, o nome de Antipas era conhecido no céu. Glória a Jesus. Quando você tem um jovem, uma senhora, um homem que está renunciando o mundo, está renunciando o pecado, está contra tudo isso que está ao seu redor, não contra pessoas, mas a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra o pecado, e está se opondo a tudo isso, você é conhecido no céu. Glória a Deus. Amém. Pode ser que você seja um anônimo aqui na terra, ninguém esteja vendo o que você está fazendo, por amor a Cristo, mas no céu o Senhor te conhece e o Senhor está derramando bênção sobre a sua vida. Glória você a está Deus. sendo uma fiel testemunha. Glória a Jesus. Nós já estamos encaminhando para o nosso encerramento, né? E é sempre muito abençoado esse momento e passa muito rápido. Mas o tema de hoje, ele fala sobre as promessas aos vitoriosos, ou aqueles que vencerem. E a palavra de Deus, pastor Jerônimo, registra uma expressão muito interessante e muito apropriada para esse programa e para aqueles que estão nos assistindo, que diz assim: nós somos mais do que vencedores. Dê uma palavra para os nossos amigos, aqueles que nos assistem, o que seria ser mais do que vencedor em Cristo Jesus? Interessante que o apóstolo Paulo, ao usar essa expressão mais do que vencedores,
ele fala de batalhas terrenas, de coisas que o homem passa, e ele fala de coisas espirituais. Ele fala da tribulação, da angústia, da perseguição, da nudez, do perigo, da espada, da fome. Ele fala da altura, da profundidade. Ele fala das potestades, dos anjos, da vida, da morte. Coisas que o homem tem poder de resistir contra elas e coisas que o homem não tem poder. O homem não pode, por exemplo, de forma natural, ir a mais alto ou mais profundo. O homem não é mais forte do que os anjos. O homem não tem poder sobre as potestades. O homem não tem poder sobre a vida. Ele não escolhe a hora de nascer e, via de regra, ele não escolhe a hora, vou ficar, não vou morrer. Não pode. Por quê? Porque são coisas que o homem não tem poder. Mas o servo de Deus, ele é mais do que vencedor. Glória a Deus. Porque naquilo que ele pode batalhar e ele permanece fiel, ele tem Jesus batalhando com ele. Glória a Deus. Ele tem Jesus ajudando, esforçando. O próprio Senhor Glória a Jesus Jesus. disse, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Glória a Deus. O que é o mundo? É tudo. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, o pecado, ele venceu as propostas, ele venceu o escárnio, ele venceu o mundo, ele venceu tudo. Aleluia. Ou seja, quando ele diz isso, olha, o seu Jesus é esse que venceu tudo. Glória a Deus. Então lute, batalhe, e aquilo que nós não podemos fazer, ele faz por nós. Aleluia. Glória a Jesus. Ele, contra as grandes opressões, as dificuldades, as lutas, as questões que se levantam, ele permanece conosco. Por isso que somos mais do que vencedores. Imagina, vencer já é muito bom, né, pastor Douglas? Com certeza. Pastor Sem dúvida. Júlio. Vencer é o ápice, mas o ápice da igreja não é a vitória. O maior da igreja não é a bênção, o maior da igreja é o abençoador. Por isso que nós somos mais do que vencedores, porque nós não temos a bênção, nós temos o abençoador, que é o Senhor Jesus da nossa vida. Glória a Deus. Nós estamos encerrando o programa de hoje. E todas estas promessas que foram mencionadas aqui, todas as bênçãos de Deus que foram mencionadas, citadas, elas estão também à sua disposição. Amém. Na vida da senhora, na sua família, na vida do jovem, da criança. Tudo isto que nós mencionamos, que vem da parte de Deus, está à nossa disposição. E nós esperamos que Deus continue operando na nossa vida, na sua vida, nas igrejas, na vida de todos que participam conosco aqui deste programa. Nós queremos deixar um abraço fraternal a todos que participaram conosco e renovar o convite para os demais programas. Acompanhem a Igreja Cristã Maranata no seu canal oficial do YouTube, na TV Manaim, no canal 126 da Embratel, ou no canal 85 da Sky Livre. Nós temos também a Rádio Manaim, também que está no ar a todo tempo. E queremos deixar aqui um abraço fraternal aos pastores que estão aqui e a todos que nos acompanham, com a paz do Senhor Jesus.